Olá, alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? A nossa matéria homilética, capítulo 4 agora na mão da entrada. Capítulo 4 ele vai tratar sobre o assunto do título e o texto do sermão. Parece estar repetindo, mas não está não, viu? Que nós estudamos o termo, o texto e o sermão. Agora vamos estudar o assunto, o título e o texto junto, viu? Então parece ser igual, mas não é não. Então, atenção para não confundir as coisas. Eleve seu pensamento a Deus, ore e pede a Ele discernimento, para que possa falar em seus corações, viu? Em todo momento. Dando início na página 61, capítulo 4. Tópico 2. A escolha do texto. É importante que você escolha o texto, não use o texto como pretexto. Ou seja, então não pode pegar um texto só para ter um pretexto de estar falando alguma mensagem para alguém diretamente. Então tem que ser um texto. Escolha um texto que tenha feito bem a sua própria alma, primeiramente. Quando a gente está iniciando a pregar, o ideal é o quê? Você prega aquilo que você vive, ou que você viveu, que você está aprendendo. Você vai pregar mais sinceramente e Deus gosta da honestidade. Não que você não possa pregar outra coisa. Mas para todos que estão começando, como eu já passei, todo mundo já passou, e quem quer o ministério vai passar, comece com o básico. Não tente inventar, não tente achar sermões difíceis para pregar. Ah, eu quero pregar isso que é novidade. Não, não existe isso. Deus é a novidade. Jesus é a novidade. Então é como falar. Pregue aquilo que você já viveu ou que você está vivendo, mas não no pessoal. Outro ponto, não esqueça de que é preciso interpretar o texto para que você exponha o seu verdadeiro sentido. Então você tem que interpretar o texto escolhido, independente do texto. Você tem que interpretar ele. Não é ler o texto e falar outra coisa, não. Ler o texto e interpretar. Tenha sempre em mente as necessidades dos ouvintes. Não é a sua necessidade, não é a minha necessidade. É a necessidade de quem está nos ouvindo quando você está pregando. Você tem que ter essa noção. Eu quero transmitir hoje sobre salvação. A necessidade dos ouvintes, de todos nós, é a salvação. Mas ter convicção, eu não posso pregar para mim. Tenho que pregar para os ouvintes automaticamente. Já estou pregando para mim. Porque eu tive que montar, tive que estudar, tive que preparar, tive que ter conhecimento. E na hora de passar firme. Procure usar textos de todos os livros da Bíblia, se possível. Não ficar preso num só. Com o tempo a gente vai acostumando. Pegar um versículo num livro, pegar no outro. 3, 4 livros. Não ficar preso. Toda a pregação, eu só prego um livro da Bíblia. Não. Pelo menos muda. Limite-se sempre que possível a um só texto para cada sermão. Não é sempre o mesmo, ou seja, prezando o que eu li antes, procure usar textos de todos os livros da Bíblia. Sim, texto de toda a Bíblia. Limite-se sempre que possível a um só texto para cada sermão. Porque dependendo da igreja que você está pregando, para quem você está pregando, ele não tem o discernimento de fazer a ligação. Então isso tudo vai pesar no entendimento da pessoa, para ela compreender, assimilar o evangelho. Não evitar pregar em um texto só porque ele é muito conhecido. Tem gente que evita pregar um texto porque ele é conhecido. Não evite isso. Um exemplo que a apostila traz aqui é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você não vai pregar isso porque todo mundo conhece. Opa, quem está chegando não conhece. Às vezes até um que tem 10 anos de igreja está sentado ali, conhece, mas não tem ouvido que Deus deu a vida por ele. Ele acha que não, já esqueceu disso. Não, cada um tem uma pregação, cada um tem uma aceitação, é um momento de aceitar. Então não deixe de pregar só porque o texto é conhecido. Se você for olhar, todos os textos são conhecidos, viu? Para quem estuda, para quem gosta da Bíblia, para quem tem interesse. Não use textos obscuros ou contravertidos. Escolha textos claros e simples. Não faz muita alegoria.
claro, objetivo e direto. Pode fazer ilustração? Pode, é bom ter, mas não é se prender nisso. Senão você prende nisso, esquece o objetivo, que é ensinar. Um exemplo de estrutura de esboço. Eu vou pegar o exemplo 2, que eu achei melhor, para quem estiver acompanhando a apostila. Esboço 2, tema, um cristão exemplar. Aqui tu montou o tema. Um cristão exemplar. O que é que eu posso pregar em cima de um cristão exemplar? Aí nós tem texto, Salmo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Introdução, que é onde você vai começar o texto. Tu vai separar a primeira parte, não anda segundo o conselho dos ímpios. Tu vai falar sobre isso. Não anda no pecado, não anda sobre o que o mundo prega, não anda sobre as vaidades, sobre os costumes atuais. Aí tu vai ter o tópico do 2. Não se detém no caminho dos pecadores. Tu vai falar sobre isso também. Ele não se detém, ele não se para, ele não fica aglomerado ali. Ele pode parar para ensinar, mas não se aglomerar, não se ajuntar, não ficar com eles, não se misturar. Aí tu vai para o tópico 3. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, mas eu não posso me assentar com o pecador? Tu pode se assentar. Mas aqui tu tem que interpretar a Bíblia, não é? Você não quer pregar? Tu tem que interpretar. O que é se assentar? É pertencer, ficar com eles, fazer o que eles fazem, dividir e comungar com eles. Não se serve a dois deuses, não se serve a dois senhores. Tu agrada um, desagrada o outro. Então você tem que escolher um. Ponto 4. Tem prazer na lei do Senhor e nela medida de dia e de noite. Tu vê que essa parte é a última. Por quê? Como que eu vou falar? Tem prazer na lei do Senhor e nela medida de dia e de noite. E depois eu vou falar, não se assenta a roda dos escarnecedores. Tu vê que até o rei soube escrever, soube explicar, soube mostrar. Então a gente também tem que saber falar. E então você vai ver na conclusão o objetivo do seu sermão. Isso aqui, então detalhe, que eu brinco assim. Você vai fazer uma palavra de quê? Meia hora. Meia hora, tu tem que dividir aqui. Texto é texto, o título. Tu já deu o título, pronto. Não vai tomar 1 minuto você dar um título. Hoje o título é salvação. O título hoje é um cristão exemplar. Acabou. Aí tu vai fazer a leitura do texto, tá? Mais 1, 2 minutos. Mas tu vai pregar 30 minutos. Tu tem aqui 4 tópicos. Tu tem que pôr aí uma média de 4 a 5 minutos para cada tópico. 4 tópicos a 5 minutos, 20 minutos, sobrou 10. Mas tem a introdução que você fez, não tem? Tem a conclusão, que você vai gastar mais uns 4 minutos, você tem que concluir. A conclusão, ela não pode ser metade do seu tempo. Você pregou e vai concluir e vai pregar de novo? Não, é concluir, é fechar, é mostrar o ponto e ponto. Por quê? Aí tu vai falar comigo, mas gastei 24, 25 minutos, não é 30? Que nós usamos o exemplo aqui, sim. Mas você não tem que convidar o pessoal para orar ainda? Então, o tempo tem que ser estudado. É costume, é prática. No começo você vai ficar muito no relógio, olhando para o relógio, mas é normal. Nervosismo é Deus. O trabalho é dele, a obra é dele, então não se preocupe. Continuando. Fontes de onde saem os assuntos para os sermões. Muito importante. Quais são as suas fontes? Vamos falar aqui primeiro na apostila. A principal fonte tem que ser a Escritura Sagrada. É a principal. Não, vou pregar sobre um livro que eu li assim, baseado na Bíblia, vai ser a minha fonte principal. Não pode. Tu pode citá-lo. A sua fonte principal para ficar no Evangelho tem que ser os princípios da Bíblia, tem que ser a Escritura Sagrada. A experiência do povo e do pregador, problemas humanos, concretos, nacionais, estaduais e locais. Ou seja, fontes. A experiência do povo, isso é uma fonte. Tu vai usá-la dentro da primeira fonte. Tu vai fazer uma leitura num texto. Vamos usar aqui a saída do povo do Egito. Mas para você falar da saída do povo do Egito, tem que falar que o povo de Israel no Egito estava escravizado.
Aí tu vai falar sobre a experiência da escravidão. Ou tu pode falar da experiência do pregador na mensagem que você estiver pregando. Outros problemas da humanidade, igual hoje nós temos a pandemia. Cada caso é um caso, tem que saber associar a situação. O momento histórico, fatos relevantes acontecidos no mundo, na comunidade, daí a importância. Fatos reais, não é histórico, não é ficção científica. A inspiração momentânea, porque de repente tu pode estar pregando e Deus fala ao seu coração algo. E não estava no planejamento, mas a obra é de quem? É dele. Sentiu que é verdadeiro aquilo, é o Espírito Santo está falando. Inspiração momentânea, acontece, já aconteceu comigo algumas vezes, não uma nem duas. Fala. A leitura de bons livros, artigos e sermões de outros pregadores, sempre que possível, citar a fonte. Mas só vai ter fonte para citar se você gosta de leitura. Ah, pastor, eu leio a Bíblia. Sim, uma boa leitura. Mas tu tem que ler pregações de outros pastores, ou ouvi-las pelo menos, principalmente do seu pai na fé, que é o principal. Tu tem que ler livros de bons escritores evangélicos. Tem vários livros bons. Ler artigos para você poder pregar. Ler matérias científicas, jornais, para você estar por dentro do que está acontecendo na sociedade, na comunidade local, no seu país e no mundo. Como que você vai pregar a atualidade se você não está informado? Só fica alienado ali, ó. Não pode. Como um grande pregador falou, que ele ganhava o mundo, se desse ele o quê? O jornal do dia e uma Bíblia. O jornal do dia. Não o jornal velho que ele pedia, James Wegger. Me deu o jornal do dia e a Bíblia. E eu ganho o mundo. Inspiração aí. Ele pediu o jornal do dia, ele falava isso. Por que eu não posso usar? Posso, mas ele falava que me dê os dois, não era um, os dois. Porque ele tinha de onde tirar, pesquisava e usava a Bíblia. E mostrava o assunto. Temos que ser assim. Estar sempre atento, ter o olhar homilético. Perguntar sempre, isso aqui é apropriado para um sermão. Porque às vezes você não tem um olhar homilético. Você passa por um sermão e não prestou atenção. A gente aprende dentro de sala, a gente aprende na rua, a gente aprende em todo lugar. Não é só aluno que aprende, o professor está aprendendo sempre, o pastor está aprendendo sempre. Nós sempre estamos aprendendo. Se um falar, eu sei tudo, mentira, não sabe. O próprio Cristo, que sabia tudo, não se fez assim. Por que eu tenho que fazer? Exemplo, viu? E o exemplo do Pai na Fé também. Ponto 4. O título ou o tema do sermão é o ponto de partida de uma mensagem, de onde se inicia toda a linha de pensamento. O título ou o tema, tanto faz, como se chamar. Ele é de onde vai sair todo o raciocínio. Lembra quando nós falamos aqui, na página passada, um cristão exemplar? Aí você falou um cristão exemplar e começa a falar do arrebatamento. O que tem a ver? Nada. Você tem que unir. Pode montar o sermão primeiro e depois criar o título, não tem problema. Mas ele tem que estar unificado, porque a igreja, na hora de ouvir, a igreja vai ver primeiro o título, depois que ela vai ouvir o sermão. Então tem que estar unido, junto, casado, para ter um sentido. Lembre-se que você, como pregador, como evangelista, você vai dar um pouco mais à frente que a igreja sempre. Tem que estar. Então você tem que passar do jeito que a igreja precisa ouvir, viu? Presta atenção um pouquinho mais para frente. O ideal para cada sermão. O assunto deve estar claro na mente do ouvinte. Eu prego, mas você não compreende. Tem que ser um assunto claro, simples e objetivo. Eu vou jogando uma olhada que eu vou falar mais para frente. Tu tem que olhar a sua igreja. O povo que você está pregando, o local que você está pregando. A pessoa que você está pregando na rua. Qual que é o conhecimento do intelecto dela? Ela é uma pessoa analfabeta. Eu vou falar escatologia, cegos de anjo? Não. Vou falar simplicidade.
eu estou com uma pessoa instruída. Eu vou falar com ela o básico? Não, eu tenho que falar um pouco mais profundo. Com a qual da igreja? Ah, eu estou falando com uma pessoa que tem 10 anos de igreja, mas nunca frequentou uma escola bíblica. Ela não tem conhecimento bíblico pesado. Não falo nem pesado. Pouco mais profundo. Como que eu vou fazer um estudo bíblico profundo com essa pessoa? Você tem que começar devagarzinho, passo a passo. Cada um tem seu tempo. Não se compare. Cada um tem seu tempo. E é no tempo de Deus, não é no nosso. Ela auxilia a congregação a entender o propósito do pregador. Ele auxilia a congregação a entender o propósito do pregador. Isso está ligado com o assunto. Por quê? Tu tem que escolher, que senão a igreja não vai entender o que você está pregando. Como pregador, você é o pastor. Ou nós somos. Ponto 5. Quais devem ser as fontes de inspiração para o tema? Já falamos. Qual deve ser a fonte de inspiração para o pregador? A Bíblia. A vida pessoal. A sua comunidade. O seu dia a dia. O amor a Deus. O amor ao outro. Mas sempre a Bíblia em primeiro. E tudo você põe dentro da Bíblia. Erros praticados pelos pregadores. Isso é o que mais derruba um pregador. Que a gente lembra de tudo que nós falamos, mas esquecemos dos erros. E queremos fazer os erros, normalmente, como se ele fosse certo. Não. Cuidado com os erros. Depois, se possível, leia novamente essa página, tópico 6, página 63, para melhor entendimento. O que mais derruba um pregador são os erros, porque ele não é capaz de reconhecê-los. Olhar para a vida de uma determinada pessoa que está com problema e desenvolver uma mensagem baseada no caso. Tu olha uma pessoa que você vai pregar naquele local, na tua igreja, na tua cidade, no teu bairro, na tua comunidade, na tua célula. Tu sabe que aquela pessoa está envolvida, vamos desenhar aqui, com droga. Você prega sobre o quê? Droga, encarando a pessoa. A pessoa está ali, você prega a droga olhando para ela. Ela vai entender o que você está falando para ela. Não é assim que você vai ganhá-la, você vai afastá-la. Tu não pode fazer uma pregação baseada em cima da vida de uma pessoa que está ali dentro. Porque o foco é Cristo. É fazê-lo fim, para ele então largar as drogas. É um erro muito grave que isso acontece hoje. Alguns pregadores pregam sobre determinados assuntos que não têm ligação nenhuma com o povo de sua igreja. Mais ou menos o que eu falei antes. Tu tem que ver o que o povo da sua igreja vive. Qual é a realidade da sua igreja. Qual é o conhecimento da sua igreja. E tu vai pregar em cima daquilo. Você não pode pregar uma realidade diferente. Que você assusta. Não que seja pecado, mas você assusta. Tem que pregar a realidade. Tentar impressionar usando termos desconhecidos ou determinados assuntos polêmicos que, na verdade, não apresentam edificação para o povo. Então, o negócio de usar termos difíceis, palavras gramaticais lindas, maravilhosas, não vai ganhar em nada. Pode perder. Fala o português simples, objetivo, direto. Deus agrada mais. Você tem mais chance de ganhar. Deus vai te abençoar melhor. Não tenta pressionar com a palavra. Deixa Jesus fazer a obra. Ponto. Falar sobre determinado assunto para os quais não está devidamente preparado. Aí você resolve um exemplo, estou dando. Pregar. Pregou 1, 2, 5 vezes, 10 vezes. Mas você nunca pregou sobre escatologia. É o que a maior parte fica apaixonada. Escatologia. É lindo, é maravilhoso. Mas você não está preparado. Às vezes nem para ouvir direito. Mas quer pregar. E como que você vai pregar aquilo que você não entende? Não, pastor, o que Deus fala na hora? Fala. Mas Ele manda estudar. Ele manda buscar. Ele manda ter conhecimento. Então,
passo a passo. O exemplo que eu dou, pessoal, a minha igreja onde eu pastoreio, eu não posso pregar lá escatologia diretamente. Falo sobre salvação, sobre a volta de Cristo, falo sobre tudo. Mas como que eu vou falar sobre a volta de Cristo usando a escatologia mesmo? É uma igreja simples, interior, cidade pequena, conhecimento baixo. Não posso mostrar assim que eu assusto. Tem que ir aos poucos, mostrando como é a salvação, a necessidade da salvação, como vai ser, devagar, passo a passo. Então eu faço um curso sobre salvação, não de escatologia, pra você não assustar. Devagar, e não falo muita coisa, falo menos. Criticar outros grupos denominais ou outras congregações. Tu tá pregando, mas desce a ripa na da igreja. Tu tá pegando já. Tu tá ensinando eles a falar mal. Não deve falar. Perguntou para você, um membro, uma pessoa, a igreja tal. Ah, é com Deus. Ah, mas ele fez isso. É Deus. Não tente justificar. É Deus. Deus é o pastor. Ele é o principal. Transmitir apenas sua vida e esquecer do valor da palavra. Tem pregadores que vai pregar, só fala dele próprio. Eu, o tempo todo. E esquece de Jesus, esquece de Deus, esquece da criação, esquece da Bíblia. Tudo é o eu. São erros simples, mas que te roubam um pregador. Falar dá clareza no assunto. Esclarecer bem o assunto. Tem pregador que não gosta de esclarecer. A igreja que corre atrás. Você não está ali, não é para ensinar? Não é para salvar? Não é para edificar? Então faça o papel direito. Porque a Bíblia também nos ensina o quê? A quem muito é dado, muito será cobrado. Queria que naqueles dias sejais frio ou quente e não morno. Porque o frio tem salvação, porque não conhece a palavra. O quente tem salvação, porque conhece a palavra e pratica. E o morno é quem? Aquele que conhece a palavra, mas não pratica. Tem todo o conhecimento, às vezes tem mais do que o quente, mas não a pratica. E aí? Se sabe, ensina. Ah, mas se eu ficar sem? Tu tem que dar para receber. Tu dá e recebe. Dá e recebe, sempre. Você não vai ganhar de Deus no dar. Regras para escolher o tema, para nós finalizar o capítulo. O tema deve ser inspirado nas escrituras. Já está cansativo, né? Mas tem que ser sempre as escrituras. Não tem outro objetivo, não tem outro local. Deve ser um tema único e específico. Tema, texto, título é um só. Não é 2 nem 3. É um título. Procurar usar temas atuais. É o ideal. Então quer dizer, pastor, que eu não posso pregar sobre a criação do mundo? Sim, pode. Tu pode pregar sobre a criação do mundo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas sua pregação vai ser sempre só sobre a criação do mundo? Todas. Só vai falar sobre isso a vida inteira. Temas atuais é importante, viu? Eu deixo com vocês aqui mais uma orientação. O seguinte: montou seu texto, montou seu sermão, ore a Deus antes de pregar, entregue para Deus, vê se é aquilo que Deus quer falar mesmo e vá em frente. Do mais, Deus abençoe, dê a todos aí um bom estudo, um bom aprendizado, que aproveite bem as aulas aí. E se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, mandar o WhatsApp, perguntar, fique à vontade, ou encontrar na igreja e perguntar. Estamos aí para ajudar, viu, irmãos? Deus